Análise. O objetivo do ZEUA é expulsar a China do Brasil. O decano da Faculdade de Ciências Econômicas e Sociais da Academia Russa de Economia e Serviço Público, Alexander Shishkin, comentou ao serviço russo da rádio Sputnik os 100 primeiros dias de governo de Bolsonaro no que se refere às mudanças na política externa. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, durante evento em Brasília em 9 de abril de 2019 para Shishkin, a política de Bolsonaro é absolutamente pró-americana. Respondendo à pergunta se o Brasil poderia se tornar um satélite de Washington e na América Latina, como, por exemplo, o Japão na Ásia ou alguns países europeus, e seguir completamente de forma cega o rumo político do ZEUA, o especialista declarou que esse é um cenário bastante possível e sublinhou que o presidente brasileiro simpatiza muito com Donald Trump. Aproveitando-se da orientação de Bolsonaro, relativa a Washington, os ZEUA estão envolvendo na esfera militar. As palavras de Trump sobre considerar a possibilidade de o Brasil se tornar membro da OTAN também não surgiram por acaso. Trata-se de atribuir ao Brasil o estatuto de parceiro estratégico da OTAN. Isso não significa pertença à OTAN, mas está bem perto disso, revelou ele. Segundo Shishkin, essa estratégia de Washington poderia privar o Brasil das ambições de se tornar líder na América Latina. O especialista comentou também as relações do Brasil com outros países em meio ao rumo político de Bolsonaro. A política do ZEUA em relação ao Brasil é retirá-lo do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, expulsar a China do Brasil e, em geral, Bolsonaro está seguindo essas diretrizes. É evidente que ele esteve prosseguindo na esteira do rumo político do ZEUA durante seus primeiros 100 dias no poder, explicou Shishkin. Nos últimos 20 anos foi a China que se tornou inesperadamente no maior exportador e importador do Brasil, e não o ZEUA agora. A estratégia do ZEUA é expulsar a China do Brasil. Bolsonaro faz isso, pressiona a China mesmo no sentido político, opinou o especialista. O presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na solenidade de sanção da Lei de Cadastro Positivo, em Brasília, em 8 de abril de 2019, Shishkin opina que Bolsonaro quer uma aproximação com governos que seguem o mesmo rumo político, lembrando o encontro do presidente brasileiro com o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, e as homenagens de Bolsonaro a Pinochet, bem como as relações cordiais com o presidente colombiano, Iván Duque. Ao mesmo tempo, o analista sublinha que o presidente brasileiro não estabeleceu relações cordiais com o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, que está implementando uma política mais independente. Quanto à situação na Venezuela, o analista sublinha que Bolsonaro fez declarações contraditórias em relação a esse assunto, desde apelos para não se intervir nos assuntos internos de Caracas até possíveis consultas com o Congresso sobre a possível participação de uma invasão. Mas em geral ele está alinhado com o Departamento de Estado do ZEUA quando, os ZEUA, declaram que sufocaria Maduro através de meios econômicos. Ele, Bolsonaro, diz que isso é o bastante. Quando Trump diz que todas as cartas estão na mesa, ele diz que avalia todas as oportunidades. Isso já ocorreu cerca de 4 vezes. Ele fala que está pronto para a participação de uma intervenção militar e depois diz que tudo isso levaria a uma grave guerra civil, afirmou Shishkin. Bolsonaro continua se buscando como presidente, mas pode se tornar iniciador de uma intervenção militar na Venezuela, concluiu ele. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.